Bom, como eu tinha dito no vídeo anterior, vamos discutir a primeira lei de Newton, as leis de Newton, no caso, vamos começar pela primeira, uma vez que a gente está estudando força, e força é o principal objeto de estudo das leis de Newton. Então, quando se fala em primeira lei de Newton, a gente tem que pensar que ela pode parecer óbvia no primeiro momento, mas nem tanto. Por quê? A primeira lei de Newton também é conhecida como lei da inércia. E o que é inércia? É aquela característica que o corpo tem de manter o seu estado de movimento. Então, em alguns vídeos anteriores, quando a gente estava estudando movimento, eu falei que existiam só dois tipos de movimento: o não movimento e o movimento, ou seja, ou você está parado ou você tem alguma velocidade. Essa velocidade pode ser constante ou pode variar, mas não existe uma terceira opção, não existe algum meio do caminho. Ou você está parado ou você está se movimentando. Perfeito? Quando a gente fala isso, parece tudo bem. O que a primeira lei de Newton discute? Bom, vamos lá. A primeira lei de Newton é enunciada dessa maneira: na ausência de forças resultantes, né? Lembra do último vídeo? Força resultante? Se não tiver força resultante, o que quer dizer? Ou as forças foram anuladas ou não tem força. Importante isso. Ou as forças foram anuladas ou não tem força. Um objeto em repouso continua em repouso. Nenhuma novidade até aqui. Uma coisa parada fica parada. Ninguém tem como argumentar contra isso. E um objeto em movimento continua em movimento em linha reta e com velocidade constante. Bom, para a primeira lei de Newton, essa primeira parte do objeto em repouso continua em repouso, 100% dos alunos conseguem visualizar isso sem nenhum problema. Uma coisa está parada, ela vai continuar parada se não houver força resultante, ou seja, se ninguém aplicar força nela, ou se tiver força nela, mas as forças estão sendo anuladas de alguma maneira porque elas estão em um equilíbrio dinâmico, né? Como no caso do cabo de guerra. Se o cabo de guerra está parado é porque tem gente fazendo força para um lado e para o outro lado da mesma maneira. Então essas forças elas acabam se anulando, né? Uma é diminuída da outra por conta da orientação. Então o cabo fica parado. Então sem força resultante, cabo parado. Se ninguém aplicar força no cabo também, ele fica parado. Então essa parte, perfeito, ninguém tem problema. Porém, quando eu digo que o objeto em movimento continua em movimento, em linha reta e com velocidade constante, aí começa o choro e o ranger de dentes. Por quê? Porque dificilmente no nosso cotidiano nós vamos ter uma situação dessa. E essa é uma situação bem atípica. Porque quando você chuta uma bola e você aplica força na bola e a bola começa a se movimentar, você pode até ter chutado ela em linha reta, mas ela não continua para sempre com velocidade constante. Ela vai acabar diminuindo a velocidade e vai parar. O que está acontecendo ali? Quem é que está aplicando força resultante diferente do movimento para mudar? Bom, a gente tem que ir com calma. Quais situações a gente tem essa parte que está em vermelho aí na tela, né? Objeto em movimento continua em movimento com linha reta em velocidade constante. Se não houver atrito, porque o grande vilão aqui do nosso entendimento dessa segunda parte da primeira lei é o atrito. É o maior agente causador de dificuldade de entender isso. Por quê? Uma vez que eu chuto uma bola e eu apliquei força nela, vamos dizer que a bola estava parada. Então, parada, a bola fica parada, porque ninguém está aplicando força nela, certo? A partir do momento que eu aplico uma força nela com um chute, eu gerei uma força resultante, ou seja, eu tenho uma força orientada na horizontal para algum lado que vai fazer a bola se movimentar nesse lado. Então, eu chutei a bola e a bola foi. Então, agora a bola tem movimento. Pela primeira lei de Newton, o que tem que acontecer? A bola deve continuar em linha reta com velocidade constante. Porém, a bola vai diminuindo a velocidade. Por que isso acontece? Porque ao se movimentar pelo ar, as colisões das partículas de ar com a bola criam uma coisa chamada resistência do ar, que é o atrito,
que faz com que a bola vá diminuindo sua velocidade. Da mesma maneira que um carro, por exemplo, quando ele está com velocidade constante, ou seja, o velocímetro está marcando sempre a mesma velocidade constante. Se você pisar no freio, o que acontece? Ele vai começar a diminuir a velocidade até parar. Ok? Então, o freio da nossa bola está sendo a resistência do ar. Que é o quê? É uma força resultante contrária ao movimento da bola. Ou seja, vamos ler de novo o enunciado. Na ausência de forças resultantes. Então, se não tiver força resultante, alguma coisa parada fica parada, e alguma coisa em movimento, com velocidade constante em linha reta, permanece com velocidade constante em linha reta. Ou seja, ele não vai mudar a sua velocidade e vai continuar em linha reta. Se houver uma força resultante, ou seja, se tiver alguma força agindo no corpo, vai mudar o estado de movimento. Então, se agir uma força numa coisa parada, ela é posta em movimento. Se agir uma força em alguém que está se movimentando em linha reta com velocidade constante, vai deixar de ter essa velocidade constante. E aí você pode pensar, eu posso tanto aumentar a velocidade de alguma coisa, que é o pisar no acelerador, ou eu posso diminuir a velocidade de alguma coisa, que é pisar no freio. Para o movimento de um carro. Para o caso do movimento de uma bola, talvez o jogo de vôlei seja mais interessante analisar, porque veja só, se a bola tem um movimento, alguém levanta a bola, né, joga ela para cima, e ela tem um movimento para cima, o próximo jogador que vai bater na bola e vai fazer ela mudar de movimento, que quer tentar cravar a bola no chão, vai fazer o quê? Vai aplicar uma força contrária ao movimento da bola, que é subindo, para fazer a bola ir subitamente para baixo. Ou seja, nessa situação, você tem diretamente aí a aplicação de forças resultantes que não estavam sendo aplicadas no movimento que estava acontecendo, mudando o estado de movimento da bola. Então, a primeira lei de Newton você tem que ter muito cuidado com a segunda parte dela. Porque facilmente a gente esquece que alguma coisa em velocidade constante deve permanecer com velocidade constante, a menos que uma força esteja atuando, tentando mudar esse estado de movimento, ou aumentando velocidade ou diminuindo a velocidade, ok? Então a primeira lei de Newton é só isso, né? Você não tem que se preocupar com mais nada, apesar de que a segunda parte da primeira lei, essa que está aí na sua tela, sublinhada em vermelho, é aquela que você deve se preocupar mais, porque a que está em azul é trivial, ok? Então é isso. No próximo vídeo a gente vai discutir a terceira lei no lugar da segunda lei. Didáticas. Confie. Até a próxima.